Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Já foi dada a largada oficial para o ano legislativo de 2019. Em sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou que deputados e senadores precisam se unir para aprovar a reforma da Previdência. Ele frisou que o principal problema são os estados e que 7 estariam falidos. Para falar sobre os desafios deste ano, eu converso com José Nelto, do Podemos de Goiás, líder do partido, e com o deputado Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco, também líder do partido aqui na Câmara dos Deputados. Deputados, é um prazer tê-los aqui no Câmara Debate. Eu gostaria de começar sobre os blocos que são formados para a disputa tanto da mesa diretora, que já passou, quanto das comissões que ainda virá. Esses blocos, como a gente sabe, são efêmeros, mas só para a localização do telespectador e para quem acompanha a gente também pela Rádio Câmara, vocês dois fazem parte do mesmo bloco, que é um bloco de 105 deputados. Então, tanto o partido do senhor quanto o partido do senhor estão neste bloco que apoiou a candidatura do presidente vencedor, Rodrigo Maia. O que significa isso para a atividade legislativa ou significa muito pouco, dado que os dois, aqui a gente já conversava um pouquinho, me adiantaram que os dois partidos vão adotar uma política de independência? Esses blocos, eles, primeiro saudar a Aline, saudar o deputado José Nelto. A gente faz esses blocos para formar a mesa. Então, foram formados vários blocos para apoiar os candidatos a presidente. A candidatura de Rodrigo Maia contou com 2 blocos parlamentares, o bloco o qual está o PPS e o Podemos, e tem um outro bloco que é capitaneado e liderado pelo Democratas. Esses blocos serão dissolvidos porque cada partido vai ter sua posição ao longo do mandato e vai se colocar. Alguns vão para o campo da oposição, outros estarão na bancada de governo e outros atuarão com independência, o que é o caso do PPS, que irá apoiar as medidas importantes para recuperar a economia, mas que não quer participar diretamente do governo, ficando à vontade para poder corrigir um projeto, para poder fazer uma crítica ou para poder apontar um erro. Então, esses blocos eles se dão para a eleição da mesa, o que deixa para o telespectador um pouco o entendimento do que significou a eleição do deputado Rodrigo Maia. Ele conseguiu fazer uma aliança que veio da oposição ao governo. Então, foi uma aliança que não estava no campo que a gente é acostumado a ver, da disputa direita contra esquerda ou oposição contra governo. O que havia ali era um entendimento de que o Rodrigo poderia dar estabilidade democrática à casa, respeitar a minoria e a oposição para que ela faça o seu trabalho, mas também ter o respeito necessário com a maioria quando ela é formada para que se aprovem as matérias. É isso que a gente espera de Rodrigo, além, claro, do avanço na questão da transparência, que é uma demanda da sociedade e cada vez mais essa casa precisa estar abrindo suas contas, suas atividades e tudo aquilo que fazem os parlamentares para que a sociedade acompanhe. Deputado José Nelto. A formação, primeiro, é um prazer, Aline, estar com você aqui na Câmara em Debate, E também o líder do PPS, Daniel Coelho. É um prazer. A formação de 2 blocos para a eleição de Rodrigo Maia, ela significa e significou que esse poder, ele é um poder independente e um poder que tem compromisso com a sociedade brasileira, de entregar um novo Brasil para os brasileiros. Nós fazemos parte, juntamente com o PPS, e temos uma posição mais ou menos idêntica à do PPS. Tem a base que é governista, que é PSL, que é de outro bloco, DEM. Nós não fazemos parte daquela oposição raivosa, a oposição que quanto pior, melhor para o Brasil. Nossa posição é bem clara, não somos governos, somos independentes, uma bancada, o Podemos é uma bancada independente desse parlamento. Vamos analisar todas as reformas que tiver nessa casa, a reforma da Previdência, que precisa ser estudada, a reforma também do Poder Judiciário, a reforma tributária e também a grande pauta que a sociedade mandou para o Congresso Nacional, que é o combate à corrupção
e combate à violência. Então, são pautas que nós vamos debruçar sobre essas pautas aqui, com nenhum aspecto ideológico aqui. Primeiro, pensando na sociedade e no novo Brasil. Esse bloco, eu acredito que o PDT terá uma atuação diferente, que tem o Podemos, e nós vamos discutir, podemos até formar um novo bloco, logo após a formação das comissões, porque o nosso pensamento, ele é mais ou menos igual ao pensamento do PPS. O que for bom para o Brasil terá o nosso voto. O que nós não aceitamos é aquela velha prática da política aqui, o toma lá, dá cá. Isso nós não vamos aceitar, não vamos permitir e queremos mostrar que chegamos para mudar de verdade o Brasil. Esse será o comportamento da bancada do Podemos neste parlamento. Agora, eu reconheço que os dois falam tanto de reforma da Previdência, né? Eu conversava aqui antes com o deputado Daniel Coelho e também o deputado José Nelto acabou de mencionar o combate ao crime organizado. Esses são dois assuntos em comum nos discursos de abertura do início dos trabalhos legislativos. Tanto o ministro do STF, quanto o presidente da Casa, Rodrigo Maia, quanto a mensagem oficial que foi lida pela deputada Soraya Santos, colocam a reforma da Previdência, combate à crise fiscal e combate ao crime organizado como nortes dessa legislatura. Minha pergunta, então, nós temos uma legislatura com uma renovação recorde. Segundo a SGM, em 2 anos foi a maior na Câmara, 47%. No Senado, 87%. Temos tanto Senado quanto Câmara hiperfragmentados. Como que seria possível fazer tanta coisa? A política está mudando. Hoje a gente vive um novo momento onde o diálogo se dá muito mais através da sociedade, das redes sociais, da relação direta que as pessoas têm com o próprio parlamentar, do que naquele modelo antigo, onde você juntava ali um líder partidário e ele conduzia a bancada, né, quase como se conduz uma boiada. Isso não acontece mais nos dias de hoje. O governo vai precisar compreender que esse debate ele precisa ser feito dentro do parlamento, mas precisa ser feito para fora. Você precisa convencer a sociedade. A gente tem o projeto, por exemplo, que foi enviado pelo ministro Moro, que está direcionado ao combate ao crime organizado, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas. É um projeto que já conta hoje com um imenso apoio popular. Há uma demanda popular pelo projeto. Independente da fragmentação, acho muito pouco provável que haja uma resistência com solidez aqui na casa. Aqueles que já estão, inclusive sem detalhar o projeto, se colocando contrários às mudanças propostas por Moro, vão ter dificuldade em sustentar isso na rua. Combate à corrupção é uma pauta moral, que é até difícil de ser contra. E contra o crime, quer dizer, a população está acuada, está com medo, há o sentimento de que a nossa legislação ela ultrapassa aí a razoabilidade na proteção do criminoso em detrimento do cidadão, das pessoas que estão se sentindo oprimidas. Então, é uma pauta de grande apelo popular. Então, eu acho que isso vai se dar muito mais de fora para dentro. A gente tem que começar a entender que esse novo parlamento, e principalmente nesse processo de renovação, boa parte dos parlamentares que chegam neste movimento que vem da sociedade, através de uma interação mais direta com as redes sociais. Então, a gente tem um novo modelo. O governo, o parlamento, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, vai ter que começar a entender esse novo modelo mais fragmentado, mas com a participação popular muito mais intensa. Então, vai ser necessário que o governo tenha um olho para dentro da casa e o outro para fora, para a sociedade. Esse convencimento vai ser mútuo. No caso do projeto do pacote de segurança, eu não tenho dúvida. Vai ficar muito difícil aqueles na oposição que estão nesse sentimento um pouco do quanto pior, melhor, sustentarem esse debate, né, querendo defender a manutenção da legislação atual no que se refere ao combate ao crime. A Previdência é um projeto mais complexo, o qual reconhecemos, né, que precisa avançar, é necessário fazer uma reforma, mas você não tem o mesmo nível de apoio que você tem para a questão do crime na Previdência. O presidente da República, Bolsonaro, vai ter que utilizar dos seus meios de comunicação, que ele também é muito bom nisso, né, na internet, na rede social, para convencer a sociedade. Não tenho dúvida, a sociedade convencida, o parlamento irá acompanhar. Está aí, inclusive, o que aconteceu na eleição do Senado. A gente viu, né, as imensas dificuldades que teve o senador Renan em disputar a presidência, porque a sociedade ficou contra. Ela se mobilizou e eu não tenho nenhuma dúvida de que alguns senadores mudaram de voto graças à pressão. Então, a gente está vivendo um novo momento, precisa se compreender isso. A política, ela hoje, ela é muito mais horizontal e muito mais, de uma interação muito mais direta com a sociedade. Deputado José Nelto, e aí eu vou para o intervalo. Esse é um momento ímpar que nós estamos vivendo aqui nessa Casa de Leis, no Congresso Nacional. Essa mudança, ela começou bem antes das eleições. A sociedade deixando aqueles velhos colégios eleitorais, os velhos caciques, abandonando
e indo direto conversar com o parlamentar. Eu pude sentir nessa campanha eleitoral o quanto o cidadão, olha, aqui eu não vou votar mais pelo cacique, eu não vou votar mais pelo cabo eleitoral. Ele mesmo nas redes sociais conversando com os candidatos. Então, a vitória desse novo Congresso é uma vitória popular. E nós temos aqui o dever e a obrigação de colocar em discussão essas 3 pautas, que para mim que é prioridade. Primeira, a pauta econômica, distribuir renda. O Brasil é um país da maior desigualdade social que nós vivemos aqui. Sociedade, poucos, muito ricos, e outra parte passando muita dificuldade. Nós temos 30 milhões de brasileiros que não têm casa para morar. Como você pode permitir que um parlamento aprove uma lei dando auxílio moradia para parlamentares, juízes, promotores, enfim, a elite da elite brasileira tem auxílio moradia, tendo as melhores casas, os melhores apartamentos. E 30 milhões de brasileiros que não têm terra debaixo da unha não recebem R$1 de auxílio moradia. Então, esse é o pensamento nosso. A mudança na reforma da Previdência, ela é necessária, nós temos que debruçar sobre esse assunto nesse parlamento. Acredito que ela não será votada no primeiro semestre, nós vamos aí adiantar esse debate. Você já adiantou minha pergunta para o próximo bloco. Nós temos que deixar amadurecer muito bem, porque a questão da Previdência é uma auditoria. Nós precisamos de auditoria do TCU para saber o tamanho do rombo nas contas públicas da Previdência e também onde nós vamos estancar. O governo já está preocupado, eu vi hoje através da imprensa nacional, o calote na Previdência. O que adianta nós votarmos uma reforma da Previdência e o pessoal continuar roubando a Previdência, dando calote da Previdência, tal banco não paga a Previdência, o Estado não paga a Previdência, o município não paga a Previdência, e com isso votamos uma reforma e não vai resolver o problema da Previdência. Daqui 5 anos, 10 anos, temos que voltar novamente. Então, é uma pauta que nós temos que debruçar sobre ela. Aí tem a outra questão do crime organizado e também a questão da corrupção. E o meu partido, Podemos, já adiantamos, já estou levando para o Colégio dos Líderes, quero pedir apoio ao Daniel Coelho, que vamos votar aqui a PEC do foro privilegiado. Quer dizer, que é uma demanda que a sociedade não quer mais dar foro para 60 milhões de autoridades brasileiras. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo e continuo depois conversando com o deputado Daniel Coelho, do PPS, e com o deputado José Nelto, que é do Podemos. A gente volta já já. O Câmara Debate está de volta. Hoje estamos debatendo as perspectivas para o ano legislativo com os deputados José Nelto, do Podemos de Goiás, e Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco. Deputados, vamos falar um pouquinho então sobre reforma da Previdência? Minha primeira questão seria não exatamente sobre conteúdo que a gente vai abordar, mas sobre, digamos assim, logística. Na opinião de vocês, o governo Bolsonaro deve primeiro testar o quórum, colocando, por exemplo, o pacote anticorrupção do ministro da Justiça, ou deve começar o ano legislativo já com uma proposta de peso como a reforma da Previdência? Eu acho que ele não testa o quórum com o pacote de segurança, porque o pacote de segurança, como falei no bloco anterior, tem um respaldo na sociedade, ele é unanimidade na sociedade. A gente já vê alguns setores da oposição, inclusive o candidato derrotado nas eleições, o candidato Haddad, hoje atacando o projeto de Moro, mas ele vai ficar falando só. Eu não acho que ele testa quórum com esta matéria. O que você precisa, evidentemente, na Previdência é ter a cautela em debater, não só dentro do parlamento, mas na sociedade, o projeto de forma muito democrática, tranquila, porque o que a gente está falando sobre a Previdência são coisas permanentes. Isso vai estar mexendo com a vida do garotinho que tem 5 anos de idade agora. São as futuras gerações, são nossos filhos, nossos netos que vão ter a sua vida afetada por essa reforma da Previdência. Então, você precisa ter a cautela devido à importância e à relevância do tema. Mas acho que o debate tem que começar agora. Quando tiver maduro para votar, seja no primeiro semestre, seja no segundo, ele vem à votação a plenário. Agora, o debate e a discussão tem que começar de imediato. Acho que quem pensa no Brasil, quem não está preocupado com as próximas eleições, mas está preocupado com o país,
reconhece a necessidade de fazer a reforma da Previdência. Divergências no texto vão haver. Existem, né, grupos da sociedade, parlamentares que vão ter uma ideia de uma reforma da Previdência baseada em tempo de contribuição, existem aqueles que defendem a idade mínima, existe a questão do sistema de capitalização, né, que você vai criando ali para quem tem uma faixa de renda mais alta, um modelo de capitalização e não um modelo de partilha, que é o modelo atual. Ou seja, é um debate extremamente complexo e que precisa ser feito com a cautela devida. Agora, essa discussão precisa começar agora e nós precisamos entender que, independente daqueles que estão na oposição, no governo, ou aqueles que estão na posição de independência, a questão da Previdência não é uma discussão do governo Bolsonaro, é uma discussão para o país. Nós vamos passar. Os deputados vão, em algum momento, estarem fazendo outras coisas de suas vidas. O presidente da República vai passar, mas a sociedade brasileira ela vai ficar. E é nisso que a gente tem que pensar. Esse debate é um debate de responsabilidade com o país. E essa reforma que a gente ainda não sabe, porque ainda não existe texto, existem balões de ensaio, ela deveria se focar em que questão? Por exemplo, sistema de capitalização, vide sistema chileno. Houve muitas falhas no sistema que foi feito na época Pinochet, hoje já se advém, inclusive, uma reforma do sistema atual. A gente deveria fazer uma reforma tão, não sei se a palavra correta seria drástica, mas uma ruptura tão forte de um sistema que o brasileiro já conhece para o sistema de capitalização, deputado? Aline, nós não podemos fazer uma mini-reforma. Nós temos que aproveitar esse momento precioso no Congresso Nacional, discutir com a sociedade. O projeto tem que chegar a esta casa aqui e vamos para as ruas, conversar com a sociedade. E ouvir o povo, qual o modelo que você quer de reforma da Previdência, qual que é o melhor. Quer dizer, essa capitalização que iniciou no Chile e também ele vai sofrer reforma agora. Por exemplo, a capitalização, você coloca a negociação direta com os bancos, com o cidadão. É o cidadão que poupa para a sua própria aposentadoria no futuro. Sim, isso é importante, porque o sistema financeiro vai ter que se mover. Ele vai mexer, porque ele não vai negociar diretamente, por exemplo, com o Fundo de Previdência do Senado, da Câmara Federal, do Governo Federal, do Governo... É direto com a sociedade. Então, isso é importante na reforma da Previdência. Nós temos que pensar no seguinte, essa reforma, se ela for bem feita, bem discutida com a sociedade aceita, quer a reforma. Agora, fazer uma reforma da Previdência aqui para proteger a classe de cima, por exemplo, os militares, olha, vamos proteger os militares, nós vamos proteger o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, vamos proteger um grupo de privilegiados, a sociedade não vai aceitar. Essa reforma, eu não vou votar ela para prejudicar o cidadão, o pedreiro, aquele que corta cana, aquele que vai para o campo, levanta de madrugada, esse tem que ter um tratamento diferenciado. E até o próprio cidadão que mora no Nordeste goiano, ou no Nordeste do Brasil e também no Norte do país, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Esse é o meu ponto de vista. Mas a reforma tem que ser feita, uma reforma que possa durar 15, 20 anos pela frente. Não vamos fazer uma reforma que seja eterna, porque sempre há movimentações, a sociedade vai mudando. Por isso, essa reforma ela tem que ser bem discutida, passando por várias comissões, e chamando a sociedade e comunicando. O governo tem que comunicar com a sociedade. Dizer que a reforma ela não é do governo Bolsonaro, ela não pertence aqui setores da sociedade. É uma reforma para o Brasil. Nós estamos definindo aqui o futuro de gerações. Por isso, eu quero ter a tranquilidade, o meu partido, de debater essa reforma aqui, pedir auditoria nas contas do INSS, da Previdência, pedir auditoria através do TCU, para que a gente tenha a clareza de votar uma reforma que seja verdadeira, não uma reforma que o governo vai manipular números, porque nós não vamos permitir isso nesse parlamento aqui. Falar, estão votando aqui a realidade. Essa reforma o Brasil quer? Sabemos que tem oposição, quem perdeu as eleições vai ser contra. No passado queria a reforma, não conseguiram a reforma, ou não, nós vamos agora partir para o quanto pior, melhor. Nós não pensamos isso. Nós estamos pensando no futuro das gerações e entregando a reforma que o capital estrangeiro possa vir para o Brasil, para gerar renda, riqueza e emprego para a sociedade. É o pensamento do nosso partido Podemos. Deputado Daniel, existe margem para reformular o que no sistema previdenciário atual?
Olha, a gente tem alguns debates que precisam ser feitos. Vou aproveitar, Aline, uma intervenção que você fez na pergunta anterior, quando fala do Chile. Eu acho que o Chile é um bom exemplo, inclusive de problemas, mas também de soluções, através de uma reforma da Previdência. No início da década de 80, eles fizeram, e eu acho que a palavra é essa realmente, uma mudança radical no seu sistema previdenciário. Deixaram de ter o sistema de partilha, e para quem está nos acompanhando, o que é o sistema de partilha? Todos contribuem para um bolo comum e depois aquilo ali é utilizado para fazer os pagamentos. No sistema de capitalização, cada um contribui para a sua própria conta. Com o modelo de capitalização, o governo parou de ter despesa no Chile com a Previdência. O que ocorreu nesses últimos 40 anos no Chile? O Chile era um país muito mais pobre do que o Brasil. O Chile tinha um índice de desenvolvimento humano, IDH, dos piores da região. Hoje o Chile é o país que tem o melhor IDH da América Latina. Hoje o Chile tem uma infraestrutura na área de transporte, na área de educação e na área de saúde invejável para nós brasileiros. Isso se deu, graças, entre outras coisas, a um modelo de previdência que tirou das costas do contribuinte, porque o governo ele é uma coisa imaginária. O que existe é o pagador de impostos, é o contribuinte. Tirou das costas do contribuinte a despesa previdenciária. Existiram problemas no Chile? Existiram. A gente tem hoje uma parcela da população lá que não conseguiu aportar na sua conta individual o suficiente para ter um salário mínimo na sua aposentadoria. Até porque depende da iniciativa individual de poupar. E depende também da empregabilidade. Aqueles que tiveram dificuldade, aqueles que ficaram ao longo dos seus últimos 20, 30 anos sem conseguir um emprego formal, não capitalizaram o suficiente. Exato. E por isso também a minha pergunta, a minha dúvida. O Brasil ele é muito diverso do Chile nesse sentido, né? O índice de informalização da economia brasileira é muito alto. Então, o sistema de capitalização seria compatível? A gente tem uma divergência hoje do trabalho informal no Brasil e no Chile em 2019. Quando eles fizeram a reforma da Previdência na década de 80, não. O Chile era um país agrário, desindustrializado, sem nenhum tipo de base econômica. Era um país que vivia basicamente da extração de minérios. E o Chile avançou muito, porque conseguiu equilibrar suas contas. Eu acredito num sistema misto. O sistema de capitalização ele tem sentido a partir de uma faixa de renda. Aquelas pessoas de nível superior, que ganham a partir de 5 salários mínimos, não é o que a gente chama de classe média, ela tem uma condição de juntar, de capitalizar e depois de buscar sua aposentadoria. Inclusive, a gente pode eliminar o conceito da idade quando você capitaliza. Se você acha que economizou o suficiente até os 60 anos de idade, você pode parar de trabalhar, você para. Se você acha que vai trabalhar mais 5 anos para ter uma renda melhor, a decisão ela é individual. Eu não imponho ao cidadão quanto tempo ele vai trabalhar. Mas eu preciso, por outro lado, considerar as pessoas mais pobres. Então, o modelo misto, ele pode lhe permitir que você tenha um conjunto de um sistema de partilha que proteja os mais pobres e os mais carentes, garantindo uma renda mínima, porque não é razoável que alguém se aposente com menos de um salário mínimo, mas também não é razoável que você tenha um sistema de partilha para garantir uma aposentadoria de R$50 mil para um servidor, seja aí do Legislativo ou do Judiciário. Isso também não é, do ponto de vista social, justo. Então, você precisa fazer um modelo misto de um sistema de capitalização que atinja aqueles com renda maior, e aí você tem as contas individuais, mas com isso você precisa ter um olhar social para aqueles de renda mais baixa. Se você conseguir conciliar um sistema de capitalização com um sistema de partilha, protegendo os mais pobres no sistema de partilha, eu acho que é o que a gente tem de mais próximo de uma justiça social em uma previdência. A gente tem exemplo da Austrália, que é um pouco nesse sentido. Então, a gente tem que também aprender com quem conseguiu avançar na questão do debate da previdência. Então, não só a gente discutir idade mínima e tempo de contribuição, mas acho que naqueles que têm renda maior, discutir as contas individuais e o sistema de capitalização é um caminho para a gente não colocar o que a gente tem hoje no Brasil, o mais pobre pagando a conta do mais rico. Eu estou no finalzinho do programa, então só queria as considerações finais de cada um. Nós estamos prontos para o debate e vamos debater com muita propriedade, com muita tranquilidade, porque tenho certeza que nós podemos, no final, oferecer um bom projeto para o Brasil, se houver o debate. E tirar a questão ideológica. A questão ideológica não vai resolver nada. O que vai resolver aqui é quem tem comprometimento com o país, quem quer entregar um país melhor para a sociedade. E a reforma da Previdência, ela é a reforma mais importante que tem para esse parlamento e para o Brasil. E nós temos um tempo grande aqui de levantar as contas, chamar o TCU para apresentar para a sociedade o que realmente é o valor do déficit brasileiro, porque há uma desconfiança muito grande do governo, Daniel. O povo, olha, o governo apresenta as contas. Será que são verdadeiras as contas do governo? O projeto do governo pode chegar aqui e eu conheço muito bem o parlamento. Você manda uma lei, queremos aí a aposentadoria aos 65 anos. Aí já vem o general Mourão, não. Esse texto não é o texto do Bolsonaro. Isso está na imprensa hoje. O Bolsonaro quer 57,
ele quer 63 para o homem e 57 para a mulher. Então, esse debate é um debate que o governo ele vai palpando, sentindo qual o pensamento do parlamento aqui. Porque o pensamento do parlamento é o pensamento das ruas, penso eu. Então, nós vamos debater com muita propriedade, com muita serenidade e votarmos aqui uma reforma da Previdência que seja o ideal para o Brasil. Deputado Daniel. A gente agradece a oportunidade, agradece ao deputado Zé Neto, deseja sucesso nessa jornada aí à frente da liderança do Podemos, agradeço a Aline, a quem nos acompanhou. Podem esperar da nossa bancada uma posição a favor do Brasil. Nós não vamos de forma alguma buscar o populismo para enganar a eleição e buscar o voto da próxima eleição. O que a gente está preocupado é em salvar o Brasil, em salvar a nossa economia, mas também não vamos ter alinhamento automático com o governo. Se o governo estiver errado, nós vamos criticar, nós vamos corrigir os projetos, ou seja, acho que Podemos se posiciona de forma parecida. Eu espero que os partidos entendam o recado das urnas e não se coloquem numa polarização maluca de ódio de um contra o outro. A gente aqui tem que estar todos a favor do Brasil, respeitando as opiniões divergentes. Muito obrigado. Deputado Daniel Coelho, do PPS, muito obrigada. Deputado José Nelton, muito obrigada também, do Podemos. Desejo muito boa sorte nos mandatos dos dois. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora no Câmara Debate. A gente se vê no próximo programa.